Senhor para todos. O meu nome é Irmão Marcelo e eu quero aqui divulgar revisões e revelações que aconteceram desde 15 anos atrás. Foi um momento de grande tribulação na minha vida, a qual eu pedi ao Senhor para o Senhor me revelar coisas grandes e coisas pequenas, não para serem vistas diante dos homens como profeta, porque nunca isso foi o objetivo da minha vida. Eu nunca dirigi nenhuma congregação, nem tampouco eu nunca vivi de dinheiro de fiéis, porque o meu propósito para com o Senhor é servir pelo amor e pregar o Evangelho da salvação e da regeneração. Eu quero contar uma revelação que aconteceu há 2 anos atrás. E essa revelação, eu me lembro que foi numa quinta-feira de 2010, para ser exato, foi em 2009. E eu adormeci na poltrona e fui conduzido a uma velocidade muito grande, como se eu estivesse andando uns dias à frente. E apareci na Suburbana. O sonho foi tão real que parecia que eu estava lá mesmo. Só que no sonho eu estava vestido de branco, uma roupa branca, e tinha uma corda amarrada na minha cintura. E eu estava andando na Suburbana. Eu vi os ônibus passar, as pessoas passarem, tudo normalmente. De repente eu bati de frente com uma torre enorme, toda de vidro. Só que essa torre não era mais uma torre, era uma enorme igreja de vidro. E quando eu olhava para o alto, estavam os pastores e bispos, e via em cima escrito, Templo Maior. E apareceu um homem de estatura média, calvo. Ele se aproximou de mim, olhou lá de cima e disse assim para mim, e eis que eu sou um dos anticristos, e fui colocado pelo próprio Deus. E eis que eu já enganei a muitos, e debochava de mim rindo. Então, no sonho, eu ficava furioso com aquele homem. Eu chegava de frente para ele, olhava para ele e dizia, e eis que eu venho a manto de Eli, e te digo que Elias manda te dizer que no meio de vós será tirada a unção e a bênção, e no meio de vós será colocada a maldição e perdição, como nunca houve neste tempo e há de haver. Então ele ficava furioso comigo e mandava que 3 profetas dele me pegassem. Eles corriam e desciam uma rampa e eu fugia deles. Só que eles eram muito mais rápidos e a rampa dava muita volta. Eles davam uma volta rápida, como se estivesse flutuando, estavam quase me pegando. Eles vestiam uma roupa toda de azul e eles vinham atrás de mim. Eu entrava dentro do metrô, mas eu mesmo ficava, mas aqui na Suburbana não tem metrô, nunca vi. Mas mesmo assim eu entrava no metrô e era um túnel. E esse túnel tinha um soldado da polícia militar, medindo praticamente 2 metros de altura. E ele mandava que eu passasse. E eu passava. Quando eles estavam quase me pegando, o soldado da polícia militar fazia assim com a mão. Parem! E eles paravam. O soldado parecia um robô. Eles falavam com uma voz alta. Parem! E eles paravam. E ele disse, não, o bispo mandou pegar esse profeta maldito que foi lá falar na igreja. Então ele levantava a mão pela segunda vez e dizia, voltem para trás. E eles caíam de costa, mas conforme eles iam caindo, eles viravam pó, poeira e sumiam. Então ele virava para mim, olhava fixo nos meus olhos, ele ficava quase por minha altura e dizia, por que tu correste? Fazendo esse gesto com a mão. E eu disse para ele, bem, eu corri porque eles queriam me pegar. E ele dizia, e por que eles queriam me pegar? Bem, é porque eu fui lá na igreja, lá no templo
para o maior falar. E o que tu falaste? Bem, eu falei aquilo que Elias mandou dizer. E o que ele mandaste que tu disseste? Bem, eu disse que lá na igreja será tirada a unção e a bênção. E no lugar da unção e a bênção será colocado a maldição e perdição, assim como nunca houve neste tempo e há de haver. Então ele disse assim para mim: e falaste muito bem, porque como a ti serão levantados 3 profetas que profetizarão durante 3 luas e 3 anos. E mesmo assim, este povo maldito, a qual tu falaste, não te ouvirás. Então a gente já estava dentro do trem, aparecia um relógio, marcando meio minuto para meia-noite, o trem dava partida e eu acordava. Eu levantei, e fiquei: meu Senhor, o porquê disso? E abri minha Bíblia. Não tenho esse costume de abrir a Bíblia para buscar uma resposta, porque eu sempre estou meditando na palavra, porque eu não tenho a Bíblia como amuleto. Mas eu orei ao Senhor com tanta fé, no Senhor, que mesmo sabendo que não estou vendo, sei que o Senhor está comigo. E levantei e abri a minha Bíblia e caiu em Mateus 24, dizendo assim. Então, Mateus 24. Porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais, sempre prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. A Bíblia nos fala que haveriam muitos chamados, mas os escolhidos do Senhor, seriam poucos. E se ele enganasse até os escolhidos? Olha a confusão. Então eu entendi que o Senhor estava querendo, e Deus fala até hoje para os seus profetas. Eu não sou o único profeta que tem na terra. Deus usa outros em visões e revelações. E espero que cada um de vocês que estejam assistindo este vídeo, que venha transmitir para as suas igrejas, ensinar as suas ovelhas a beber água da sua própria cisterna, a abrir a Bíblia e ver o que é de Deus e o que não é de Deus, e não ficar ensinando o seu povo heresia. Eu até peço para que esses líderes, venham a pregar o Evangelho do jeito que tem que ser pregado. O Evangelho da regeneração, o Evangelho da salvação, da cura. Que a fé é o fim e fundamento das coisas que nós não vemos e sabemos que Deus. E tudo aquilo que nós vemos não é fé. Bem, e passou agora, mais ou menos no ano 2010, eu tive outro sonho. E nesse sonho, eu dormi e eu entrei dentro de um portal. E nesse portal eu viajei. O sol e a lua passavam muito rápido na minha frente. E eu acordei. E fui parar lá em Brasília. Eu nunca tive Brasília pessoalmente, fisicamente. Mas tive agora há pouco tempo em sonho. E lá estava eu em Brasília. E do meu lado havia um varão. E este varão estava do meu lado. E eu reparava que havia uma multidão de pessoas, e todos eles lá em Brasília estavam segurando, eram políticos, com a Bíblia. Então eu via que estavam todos eles, sem exceção, sem nenhum faltar, estavam todos eles com a Bíblia e com a mão dada. Então, este varão que estava do meu lado, que eu não via, mas sentia que ele soprava e falava no meu ouvido, dizendo: vê o que vês. Aí eu olhava e via que eles estavam de roupa branca, mas com a Bíblia segurando na mão direita e a mão esquerda e vice-versa. E uns com a mão esquerda com a Bíblia e outros segurando a mão, o outro com a mão direita. Mas ele novamente repetia: veja o que vês.
E repetia, e eu olhava e não via nada demais. E ele repetiu: vede o que vês. E de repente, meus olhos foi conduzido a eles, bem próximo, a 1 metro de distância. E vi que a roupa deles era branca, mas havia manchas de sangue por toda a roupa. Então, quando ele notava que eu via, ele dizia: agora, procura entre os tais qual não esteja com a roupa manchada. Eram muitos. Eu procurava, eu olhava, eu era conduzido, né, com uma energia que me levava, eu procurava, todos eles estavam com a roupa manchada de sangue. Então, repentinamente, lá no horizonte, bem longe, eu via que o céu era lindo, o sol radiante, mas repentinamente começava a vir uma nuvem se cobrindo aquele horizonte lindo, o sol radiante, começava a escurecer. Só que aquela nuvem não era nuvem, era como se fossem milhares de orgulhos voando e tampando o céu. Eu ficava, meu Deus, olha, eu ficava olhando aquelas nuvens, mas eram orgulhos voando. E os orgulhos pousavam em cima da bandeira do Brasil. E a bandeira do Brasil estava linda, ela batia, e o bater da bandeira como se fosse o vento. Eles pousavam na bandeira e começavam a defecar na bandeira. Eu olhava para os políticos e via eles todos distraídos. Quando eu olhava a bandeira, ela começava a ficar toda preta de fezes no olho. Quando eu olhava para os políticos, eles estavam rindo, distraídos. Quando eu olhava a bandeira, sumia e o céu ficava negro. Então eu era conduzido ao alto. Então eu ouvia uma voz dizendo: passarás o céu e a terra, menos a minha palavra. Então eu via um relógio marcando meio minuto para meia-noite. E assim foi que eu vi. Então veio uma voz: está feito. Então eu novamente entrei neste portal e acordei. Então eu espero que os irmãos fiquem atentos aos acontecimentos que vão acontecer, porque serão acontecimentos que serão decisivos no Brasil. E eu tive um sonho também, isso já se faz mais de 5 anos, mas será para outra vez. E muito obrigado, e a paz do Senhor para todos. E está terminado. Somente isso. Pode encerrar. Em nome de Jesus. Amém.